lot of people don't realise what they're involved in. Just the simple fact of using credit cards, using smartphones and all of this automated system is the problem. People don't realise what it is. This system we're being led into is the New World Order in itself. The 5G smart grid is the New World Order, the Internet of Things. It's the New World Order. The creation of a new world order, financial world order. New World Order. Uma nova ordem econômica mundial. It's going to be used to lock down the world because underneath it is the surveillance system that is the smart grid, and underneath that is the weapons system that it can be turned into if you don't comply with the smart grid. And it gets to the point where if you do decide not to comply, you become a dissident, they can simply switch you off, switch your chip off. And once it's all digital and you need that chip to get into your car, to get into your house, to access your bank account, to buy things, it's all automatic, suddenly you're locked out of the system. So there's no hope of dissent, there's no hope of free thought, there's no hope of questioning any of this. You just have to simply go with the flow. We've got so many people distracted on so many issues trying to address the government corruption and all of this stuff. They're not realising that this is all rolling out, and in another 3 or 4 to 5 years, they're just going to wake up and go, what happened? How did I suddenly find myself in this digital prison? Because that's what it is. That's virtually what it is. It's a digital prison, a digital control grid. And if you want to participate in this society, you're going to have to participate in the smart grid. So that's a dangerous thing to have. Basically, you're putting this system in place, which can be used as a weapon system, and you're giving control of it to the system itself. So this is a dangerous thing. This is kind of like the internet building its own immune system, if you can think of it that way. You know, automatic defense against hackers, automatic defense against viruses, automatic defense against all of this sort of stuff. So you get to the point where the internet becomes fully autonomic in every action that you do. When you go and you pay for your train, you go and pay for your coffee, you pay for everything. It's just all automatic. No one has to think about it. No algorithms have to be run. Nothing has to be done. It's all fully functional, fully automatic. But once you get to that point where it's fully autonomic and the system controls everything, it's controlling the flow of everything, then basically we lose control of the internet at that point. So the system itself has lethal autonomy. So anybody starts a problem, system just takes them out. But at that point, we've lost control of the internet. And then we're in the point where if the internet does something, or that the AI does something, dictates some action that the company doesn't want, or people don't want, and they want to change it, well, the machine won't let them change it. And then they realize they've lost control of the internet, so they decide they need to get into the internet to regain control of it. What happens then if the internet views them as the threat to the system? And then it decides that it doesn't differentiate between humans. All humans are the same. Humans are now the threat to the system, and it controls the 5G grid, so it can just simply eliminate the threat. So that's the way we could go. That's the possibility of what evil AI could do. And whether that's evil or whether it's bad or whether it's malicious, well, no, it's not. It's simply it defending itself, because we're creating a system and giving it cyber lethal autonomy for world security, and it believes the system needs to function as it is for world security. If we become a threat to that system, suddenly we are the threat to world security, and the system takes us out, because that's what we programmed it to do. De tudo isso, vai ser desenvolvida uma inteligência artificial que o pessoal vai entender que ela toma decisões lógicas, decisões muito boas. Então, a gente vai criar um mundo tecnocrático, ou seja, a tecnologia vai mandar no mundo. Porque a gente vai pensar, não, a tecnologia, ela não é um político que rouba, ela não tem ideologia, ela vai seguir a lógica. Então as pessoas vão amar isso. Essa inteligência artificial vai ser o juiz de cada processo que acontecer no nosso mundo. Isso é bom? Não, mas vai ser assim. Saudando todo mundo aí com a Shalom, que é a paz dele, né? Está agora com a jornada oculto, nova ordem mundial. E esse é o episódio dura, trata. A gente está analisando a nova ordem mundial, né, do governo besta, e analisando o mistério do Apocalipse capítulo 13, né, com destaque nessa coisa da imagem da besta. Diz que será feita uma imagem à besta e será infundido espírito na imagem da besta para que mais falasse e fizesse com que fossem mortos todos que não adoram. E tem a questão da marca da besta, né? Eu colocar da marca para que ninguém possa comprar ou vender quem não tiver a marca, ou o nome ou o número da besta, enfim. Então, é importante a gente destacar os pontos. O primeiro ponto, acerca da imagem da besta, o que seria? Bem,
pelo andar da carruagem, temos bastante convicção de que será mesmo um robô, tá? A imagem será um robô. E como será infundido o espírito nessa imagem para que essa imagem fale? Afinal de contas, imagem não fala, não é verdade? Como é que um boneco de gesso poderia falar? Um pedaço de metal poderia falar? Ok? Então, a infusão do espírito diz respeito à inteligência artificial. Okay? Eles estão chegando de mansinho, tá? Eles estão chegando de mansinho, né, com a inteligência artificial como uma coisa muito boazinha. Inclusive o Bradesco, por exemplo, já tem inteligência artificial BIA, né, e bota aquele comercial, o Bradesco inteligência artificial, a BIA, aquele comercial que é a melhor coisa do mundo, e a Receita Federal já tem inteligência artificial, e bababá, essa coisa toda, como se fosse uma coisa boazinha. Ok? Então tenha em mente isso, a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, tá? Tenha em mente isso. Outra coisa, robótica. Tá? A robótica está extremamente avançada. A mídia não mostra isso. Tá? Quando mostrar, já vai ser tarde demais. Okay? A robótica vai tomar conta de tudo também. Um exemplo disso é o robô Sofia, que é só a pontinha do iceberg. O robô Sofia foi apresentado em 2017 na ONU. Tá? Isso é uma data, um marco importantíssimo para a nova ordem mundial, para os Illuminati. E o robô foi fabricado em Hong Kong pela Hanson Robotics e já é considerado um cidadão árabe. Na Arábia Saudita já reconheceram o robô. Tá? Então, ou seja, isso não tem islamismo, não tem judaísmo, não tem cristianismo. A nova ordem mundial engloba tudo. Ok? Então, até mesmo a família Saudi da Arábia Saudita está fechado também. Tanto é que reconheceram o robô como um cidadão. Então o robô Sofia, ele pensa, se eu não me engano, 2.000 possibilidades de resposta